pessoal, vamos a mais uma aula de biologia, mais uma parte aqui importantíssima do nosso conteúdo de biologia e esses últimos tópicos como fotossíntese, respiração celular e o tópico de agora que nós vamos tratar sobre fermentação ou respiração anaeróbica, são 3 processos energéticos que existem no interior das células dos seres vivos, de um modo geral, né? Lógico que nos animais, em nós, né? Nos seres humanos, nós fizemos o processo de respiração celular. Alguns animais, como é o caso de alguns vermes, fazem o processo de fermentação, né? As plantas fazem respiração celular, alguns fungos fazem respiração anaeróbica, fermentação, assim como bactérias também. E os seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias, como é o caso das cianobactérias, fazem o processo de fotossíntese. Então, vamos comentar, vamos puxar esse assunto em alguns momentos, principalmente quando a gente vai trabalhando lá sobre os seres vivos, sobre as plantas, a gente vai comentar de novo sobre fotossíntese, e assim a gente vai puxando, um assunto puxa o outro, né? E a gente vai sempre fazendo algumas retomadas, sempre fazendo alguma revisãozinha, né, de algum conteúdo que está sendo necessário naquele momento ali. Ok? Então, relembrando, o processo de fotossíntese é o processo de produção de energia para quem? Para o próprio ser fotossintetizante, que são chamados também de autótrofos. O objetivo é a produção de glicose e ocorre a liberação de oxigênio e ocorre a liberação também de H2O. Resumindo, né? Resumindo, na fotossíntese eu tenho esse processo aí. Esse é um dos processos energéticos que a gente tem lá no metabolismo dos seres vivos, especialmente nos seres fotossintetizantes. Depois, o segundo processo que a gente viu, respiração celular. Respiração celular. Objetivo: quebrar a molécula energética e liberar a energia contida nela. O processo metabólico de liberação de energia para praticamente todos os seres vivos. Tá? Daí é dividido em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Durante os 3 processos de quebra da molécula da glicose, no final, né, vai acontecendo, e no final libera em torno de 32 a 34 moléculas de ATP, que é a energia que vai ser utilizada na célula. Por exemplo, né, dá para falar sobre vários exemplos, mas, por exemplo, uma das coisas que nós vimos, a bomba de sódio e potássio, fazer a bomba de sódio e potássio funcionar. Então, na respiração celular, ocorre, aqui é importante, grifar isso aqui, ó, quebra completa da glicose, tá? Completa, chamando atenção para isso aqui. Por que eu estou chamando atenção para quebra completa da glicose? Mas se o professor está falando lá que tem quebra completa da glicose, será que tem algum processo que a quebra não é completa da glicose? Sim. E daí nós vamos entrar no terceiro processo energético, que a gente vai chamar de fermentação, também respiração anaeróbica. Ou seja, nem na fermentação, nem num processo que a gente pode chamar de respiração anaeróbica, não existe a participação do oxigênio. Na fotossíntese, ocorre a liberação de oxigênio.
esse oxigênio é aproveitado no processo de respiração celular, na fase de cadeia respiratória, que vai ser o aceptor final dos hidrogênios para completar a cadeia respiratória e poder liberar, portanto, aquela quantidade de energia. No processo de fermentação, a quebra é incompleta da glicose, a quebra é incompleta, ou seja, não vai liberar aqueles 32, 34, aquelas 32, 34 moléculas de ATP. Vai liberar bem menos. Ou seja, é um processo menos energético, de menos liberação de energia. Então, aqui o nosso processo de respiração celular. Coloquei aqui, pelo menos resumido, né, a fotossíntese, a respiração celular e fermentação, para a gente poder entender a diferença. Nós, seres humanos, fizemos o processo de respiração celular, onde a molécula que eu ingeri, ela vai ser quebrada totalmente e liberada totalmente a energia contida nela. E essa energia vai ser utilizada dentro da célula, lá em todas as células do organismo. Agora, imagina isso acontecendo em todas as células do organismo, mas especialmente nos músculos e nas células cerebrais, que são os tipos celulares que mais consomem energia. Ok? Então, fermentação, processo de liberação de energia, mas um processo de liberação de energia parcial. Daí aqui, na nossa imagem, nós temos o processo de fermentação alcoólica. Nós temos o processo de fermentação lática e o processo de fermentação alcoólica, principalmente esses dois. Se é fermentação alcoólica, eu já estou percebendo que tem alguma coisa a ver com álcool. E se é fermentação lática, lactose, né, lática, tem a ver com o quê? Com leite. Então, tem alguma coisa acontecendo no leite. Vamos ver. Degradação da molécula de glicose sem a participação do oxigênio. Nós temos principalmente dois tipos de seres vivos que vão fazer esses processos: fungos e bactérias. Aqui na fermentação alcoólica acontece especialmente os fungos. Exemplo, eu pego a uva, um exemplo prático, né? Pegando o processo técnico ali, indo para a prática. Pego a uva, espremo a uva, antigamente espremia lá com os pés, né? Ficava lá dentro do barrilzão, lá espremendo com os pés, não se faz mais assim. Tem uma maquinaria para fazer isso, espreme a uva e ela vira suco. O suco da uva tem açúcar, por exemplo, frutose. E esse monossacarídeo ali, que está contido na fruta, ela vai passar por um processo de quebra dessa frutose, quebra dessa glicose. Mas como o oxigênio não está participando, ele não vai poder ser o aceptor final desses hidrogênios. Então esse ciclo não vai se completar. E daí o que nós temos? Glicose, aqui no nosso esquema aqui, a glicose, e acontece essa quebra. Quebra em quê? Em álcool etílico. E libera gás carbônico. Mas quando é quebrado essa molécula, além de liberar gás carbônico e formar o álcool etílico, libera energia. Quanto de energia? 2 ATP. Esse processo é chamado de glicólise. E essa glicólise é o primeiro processo da respiração celular. Mas para ali, porque o álcool não vai adiante. Essa energia que tem a molécula da glicose, os outros 30 ATPs ficam acumulados na molécula de álcool. Por isso que a molécula de álcool, por isso que o álcool é altamente energético. Porque ele não é quebrado, a energia é acumulada na molécula de álcool. E daí permanece ali uma molécula altamente energética.
parou o processo, não tem ciclo de Krebs, não tem cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa e terminou ali. Liberou quanto de ATP? 2 moléculas de ATP e formou álcool. Existem vários tipos de uva, existem vários climas, vários tipos de climas onde as uvas são produzidas. Daí vai produzir várias espécies de uvas e uvas com quantidades de glicose mais ou menos, depende. Tá? Daí vai entrar no processo de fermentação. Dependendo do tempo que fica fermentando, esse vinho que vai se formar, ele pode ser o vinho suave. Se ficar menos tempo fermentando, ele vai ficar mais açucarado, mais doce. E se ele fica num processo, fica mais tempo fermentando, ele vai diminuir a quantidade de açúcar, porque vai quebrar mais açúcar para a produção de energia e álcool, ele vai ficar um pouquinho mais amargo. E aquele gosto de vinho, daí vai depender do tipo de uva, em que tipo de clima que foi produzido, e daí vai depender de vários fatores, a quantidade de tempo de fermentação, e assim vai. Por isso que vai ter um gosto melhor, um gosto pior, né? E gosto é uma coisa que, como se diz, não se discute. Okay? Então, fermentação alcoólica. Se a gente pegar a cevada, por exemplo, fazer com que a cevada passe por um processo de fermentação, daí não vai virar vinho, né? Vai virar cerveja. E assim vai. A cana-de-açúcar, que é altamente calórica, tem muito açúcar, né, contido ali na cana-de-açúcar, como o próprio nome diz, também passa por um processo de fermentação e vai acumular uma quantidade muito grande de álcool. Vai ser altamente energético também, daí faz a cachaça e assim por diante, faz o álcool mesmo e assim vai. Então, depende de quem está fermentando, de quanto tempo acontece esse processo de fermentação. Outro exemplo de fermentação, a fermentação lática. Só que aqui nós não temos fungos fazendo. Aqui nós temos um exemplo de seres do reino Monera, as bactérias, que vão fazer o processo de fermentação. Ocorre a quebra da molécula da glicose, ocorre a liberação de hidrogênios, portanto, e forma o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele ao invés de entrar no ciclo de Krebs, ele vai formar uma outra substância que é o ácido lático e para o processo de fermentação. Aí nós temos o leite sendo fermentado. Ao invés de usar a frutose, né, que estaria lá na fruta, vai usar a galactose que está no leite para fazer esse processo de fermentação. Eu pego o leite, né, o leite integral, por exemplo, que ele é bastante energético, pego um leite mais ou menos morno, né, não muito quente, não muito frio, e coloco bactérias ali nessas... Tem por aí para vender, especialmente nessas casas de produtos naturais. Tu vai lá, compra o pacotinho de bactéria desidratada, né, ela está num estado latente ali, coloca dentro do leite morno. Aí um dia depois, um dia e meio, 2 dias depois, elas se alimentaram, o objetivo da bactéria é se alimentar, elas se alimentaram da galactose e fizeram o processo de fermentação lática. 2 dias depois, ao invés de tu ter um leite líquido, tu vai ter um leite mais ou menos cremoso. Daí, cremoso e com o gosto ácido. O que formou ali no leite? Ácido lático. O que eu fiz? Iogurte. Daí eu coloco um pouquinho de açúcar ali, nesse leite, né, cremoso, uns pedaços de fruta e tal, está feito iogurte. Lógico que se eu não comer logo, deixar 3, 4, 5 dias ali sem comer, vai continuar o processo de fermentação e vai mudar o gosto de novo. Então aquilo ali tem validade. Como não tem nenhum conservante ali, conservante, aromatizante, essas coisas que são colocados industrialmente, aquilo ali não tem um tempo de validade muito grande, tu faz o iogurte e tu come em 1 dia, 2 ali, para aproveitar bem.
Tá? As bactérias, né, que a gente chama de lactobacilos, os chamados lactobacilos vivos que tem ali. A bactéria faz mal? Não, não faz mal, não tem problema nenhum. Ok? Então, na respiração anaeróbica, a glicose é quebrada e libera álcool ou ácido lático, libera gás carbônico e libera ATP. Quantos ATPs? Na fermentação, libera 2 ATPs. Tá? Esse é o processo de fermentação. Vai ter um saldo de 2 ATP, a liberação de energia é bem menor. Aqui nós temos um esquema, esse esquema aqui tem 3 vias, pelo menos aqui, né? Primeira via, libera gás carbônico, forma acetaldeído e no final forma o etanol, que é o álcool. A partir do acetaldeído pode formar o ácido acético, que é o vinagre. Tá? O vinagre é como se fosse um vinho, né? Mas com uma acidez maior, forma ácido acético. E o ácido lático, que daí, a partir do piruvato, forma o ácido lático. Então, aqui, pelo menos, 3 vias diferentes de fermentação. Acontece com as bactérias e acontece nos fungos também. Esses seres, eles vão fazer o processo de fermentação, só que o processo de fermentação que eles fazem não é para ele, não é para nós. Tá? Eles não estão fazendo um favor para nós. Esse processo é para eles se alimentarem, para eles conseguirem energia, para eles tirarem energia do alimento o qual eles estão fermentando. Então, o objetivo deles fazerem isso é pegar energia e não trabalhar para a gente. Só que eles acabam fazendo um trabalho para nós. Ok? Então, isso ali. Depois, nós temos um outro processo que não é exatamente um processo de fermentação, mas é um processo de obtenção de energia também. Tá? Nós falamos em fotossíntese. Fotossíntese é o quê? A captação da energia luminosa para transformar isso em energia química. Lá quando a gente falou em fotossíntese, um dos primeiros itens que eu coloquei lá, transformação da energia solar, luminosa, em energia química. Esse é o objetivo da fotossíntese. Quimiossíntese é a síntese também, né, de alimento, mas a partir de outras substâncias químicas. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso esquema. Nós temos ali quimiossíntese. Daí, algum composto inorgânico, alguma substância inorgânica, gás carbônico, água, energia e produção de glicose para o indivíduo. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais prático para a gente entender. Nós temos na urina alguns ácidos, ácido úrico ali e alguns outros elementos inorgânicos. O que acontece? Banheiro, né, especialmente banheiro masculino, o indivíduo vai lá e urina lá num negócio chamado mictório. Tá? Não sei se tem algum outro nome isso aí. Bom, aquele negócio lá que o cara fica parado em pé lá, urinando. Vai ali, urina. Se não der a descarga, tem bactérias no ambiente. Tem aqui no chão, tem no ar, tem na mesa, tem em tudo que é lugar bactéria. Algumas bactérias são anaeróbicas. A bactériazinha está ali, ela vai pegar aquela substância inorgânica, vai quebrar essa substância inorgânica e vai produzir alimento para si. E toda vez que o indivíduo está produzindo alimento ou está consumindo o alimento, porque o ser vivo ele vai estar também consumindo o alimento ali, ele vai liberar gás. E esses gases que são liberados é aquele cheiro desagradável que tem no banheiro. Libera aquela substância ali, que não é muito agradável, tem o cheiro. Por isso, vai lá e dá a descarga. No vaso sanitário, e acontece a mesma coisa, só que talvez não tenha tanto cheiro, estou falando de urina, não de fezes.
Tá? Por causa que tem uma água ali parada. Mas também, se tu não der a descarga, daqui a pouco aquele negócio lá vai ficar cheirando. Por isso a ideia de dar a descarga, limpa ali, dá uma varrida naquelas bactérias e daí vai atrapalhar o processo de quimiossíntese para aquelas que fazem quimiossíntese. Ok? Então, fermentação lática, fermentação alcoólica, né? Tem a fermentação do ácido, para a formação do ácido acético também, né? E aqui a gente ainda comentou sobre o processo de quimiossíntese. Tá? Tem uma tabela aqui para a gente comparar um pouquinho o processo de respiração aeróbica e anaeróbica, né? Quebra completa da glicose, quebra incompleta. Exige presença de oxigênio? Não exige. Formação de água como produto final, não há formação de água como produto final. E assim outros, né? Álcool, ácido lático, ácido acético e assim vai. E aqui a gente tem algumas comparações. Um produz mais energia, um libera mais energia, o outro libera menos energia. Então, essa tabela aqui a gente consegue ter uma comparação, né? Um resumo disso aí. Tá? Olha só, para nenhum povo da antiguidade, por mais que consumissem a cerveja, ela não foi tão significativa e importante como para os egípcios. Entre eles, além de ter uma função litúrgica determinada no banquete oferecido aos mortos e luz, a cerveja era a bebida nacional. As mulheres que fabricavam a cerveja tornavam-se sacerdotisas. Tal era a importância dessa bebida digna de ser oferecida como libação aos deuses. Então, aqui nós temos um contexto. Tá? Ainda que a cerveja seja fabricada há milhares de anos, a essência de sua produção continua a mesma. Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a cerveja é originada a partir do quê? Tá? Falamos ali de fungos. Os fungos eles fazem principalmente o processo de produção de vinho, tá? Mas ácido lático e cerveja, a fermentação da cevada, é feita principalmente por bactérias. Tá? Daí fica fácil, liberando o quê? Álcools aromáticos e oxigênio. Tá? Não, aqui está errado, bactérias liberam álcool etílico. Vamos corrigir aqui. Álcool etílico. Está errado aqui o esquema. Álcool etílico e gás carbônico. Tá? É essa alternativa aqui. Letra C. Tá? Que nem o esquema que nós falamos ali. Depois aqui há milhares de anos, também a gente tem um contexto aqui falando em biotecnologia, fermentação de pão. Pão também é fermentado especialmente por fungos também, libera gás carbônico. Tá? Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da liberação de gás carbônico. O fungo, ele está comendo a massa do pão. Tá? Quando ele come a massa do pão, ele libera gás. Que gás é esse? Gás carbônico. E esse gás carbônico faz a massa do pão crescer. Se eu não colocar fermento, vai virar pão? Vai. Só que o pão vai ficar achatado. Dá para comer um pão achatado? Dá. Mas se ele cresce e ele vai ficar mais macio, vai ficar com um gosto melhor. Então, por isso o objetivo de colocar fermento. Tem um fermento biológico chamado Saccharomyces cerevisiae. O funguinho vai lá, se alimenta da massa do pão e faz o processo de fermentação e libera gás carbônico. Ok? Então aqui nós comentamos sobre o terceiro processo aqui energético da célula, que a gente vai acabar falando em alguns outros momentos. Toda vez que tiver uma ação celular, vai estar sendo gasto energia, especialmente pela respiração celular, mas também pelo processo de fermentação. Certo? Ok, até mais, abraço.